Seja bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Tem um tipo de cansaço que não sai com sono, um tipo de fome que não passa com comida. É o cansaço de carregar medo nas costas, dia e noite, sem parar. É a fome de paz, de silêncio sem sobressalto, de dormir sem acordar no meio da madrugada, achando que ele encontrou a gente. Meu nome é Rita. Tenho 34 anos, mas juro que sinto como se tivesse 100. Carrego comigo 2 crianças, Mariana, de 6 anos, e Pedro Henrique, de 4, e uma mochila velha com 3 mudas de roupa. Um cobertor fino e o restinho de esperança que ainda não morreu dentro de mim. Faz 8 dias que a gente fugiu. 8 dias caminhando por estradas de chão batido, dormindo debaixo de árvore, pegando carona quando alguém tem pena, comendo o que aparece ou o que não aparece. A poeira vermelha da terra gruda na pele, entra no nariz, seca a garganta. O sol é uma fogueira acesa no céu, queimando tudo sem dó. As crianças reclamavam no começo, agora não reclamam mais. Caminham caladas, de mãos dadas comigo, com os olhinhos fundos e a boca seca. Mariana segura a mão do irmão com uma força que não devia ter numa menina tão pequena. Pedro Henrique já não pergunta mais quando vamos parar. Acho que ele entendeu do jeito dele que parar pode ser pior que caminhar. Eu também não sei para onde vou. Só sei que é para longe, longe daquele homem. Longe daquela casa que virou prisão, longe das noites em que eu rezava baixinho, pedindo que ele dormisse logo e me esquecesse, longe dos gritos, dos murros na parede, das ameaças sussurradas no meu ouvido. Se você tentar sair daqui, eu te encontro, e quando eu encontrar, você vai ver e as crianças também. Por isso a gente anda, porque parar é ser encontrada, e ser encontrada é morrer. Ou coisa pior, a noite está caindo rápido demais. O céu, que era azul claro, com nuvens brancas de tarde, agora está carregado de cinza escuro, quase roxo. O vento mudou. Está mais forte, mais frio, trazendo aquele cheiro de chuva que vem de longe, misturado com terra molhada, que ainda não molhou. Tempestade se formando. Mariana olha para o céu e aperta minha mão. Mãe, vai chover? Vai, pai, filha, mas a gente vai achar um lugar. Ela não responde, só olha para o chão e continua andando. Pedro Henrique tropeça numa pedra e eu seguro ele pelo bracinho. Está tão leve que dá medo, tão magrinho que parece que o vento pode levar. Estou com sede, mãe. Eu sei, meu filho. Eu sei, não tenho água. A última garrafa acabou de manhã. A gente passou por um córrego à tarde, mas estava seco, só pedra e areia. A terra aqui é assim, generosa quando quer, cruel quando não quer. E ela não está querendo nada com a gente, não. A estrada de terra segue reta, sem fim. De um lado, pasto vazio. Do outro, cerca de arame farpado e mato baixo. Nada de casa, nada de gente, só a gente, o vento e o céu fechando. Eu aperto o passo, as crianças me acompanham como podem. Pedro Henrique começa a chorar, mingar baixinho, mas não reclama. Mariana morde o lábio, segura firme na mão do irmão e continua. Meu coração aperta. Que mãe sou eu que não consigo nem dar água para os meus filhos? Que mãe sou eu que os tirei de casa no meio da noite, sem rumo, sem plano, sem nada? Mas aí eu lembro da última vez que ele levantou a mão para Mariana. Lembro do olhar dela, aquele olhar de bicho acuado, de criança que não entende porque o pai machuca a mãe e agora começa a machucar ela também. Lembro do Pedro Henrique escondido embaixo da mesa, tampando os ouvidos com as mãozinhas pequenas. E aí eu sei que fugir foi a única coisa certa que eu fiz na vida. Mesmo que a gente morra de fome na estrada, mesmo que a chuva nos molhe até os ossos, mesmo que ele nos encontre, pelo menos eu tentei. O primeiro trovão estoura longe, mas faz eco na terra seca. Mariana se encolhe e Pedro Henrique começa a chorar de verdade. Eu paro, me abaixo na frente deles, seguro os dois pelas mãozinhas frias. Olha para mim, eu digo com a voz firme. Embora o coração esteja batendo descompassado, a gente vai ficar bem, eu prometo. Eu quero ir para casa, mãe. Pedro Henrique soluça. A gente não tem mais casa, meu filho. Eu respondo. E é a verdade mais dura que já falei na vida. Mas a gente vai achar um lugar, eu prometo.
Mariana me olha com aqueles olhos grandes, escuros, velhos demais para a idade dela. A senhora sempre cumpre suas promessas, mãe. Eu respiro fundo, seguro o rosto dela com as duas mãos. Sempre, minha filha, sempre. Ela acena com a cabeça. Eu levanto, pego os dois pela mão de novo e continuo andando. O vento agora bate forte, levantando poeira e folha seca. O céu está preto. O trovão ronca mais perto. Eu sei que em alguns minutos a chuva vai cair. E não vai ser chuvinha, não. Vai ser daquelas que alaga tudo, que transforma a estrada em rio de lama. E aí do nada eu vejo uma luz lá na frente, bem longe ainda, do lado esquerdo da estrada. Uma luz amarela, fraca mas real, uma casa. Olha lá, mãe! Mariana aponta. Tem casa? Pedro Henrique quase grita. Eu aperto o passo. Eles também. A esperança é uma coisa perigosa, mas é o único combustível que a gente tem. A luz vai ficando mais nítida conforme a gente se aproxima. É uma casa grande, antiga, de fazenda, isolada no meio do nada, cerca de madeira ao redor, porteira fechada, árvores altas dos lados, um lampião aceso na varanda. Eu paro na frente da porteira, meu coração dispara. E se for gente ruim? E se for alguém que conhece ele? E se outro trovão mais perto? O vento uiva. E Pedro Henrique se agarra na minha perna. Mãe, por favor, eu olho para casa, olho para os meus filhos. Olho para o céu que já começa a pingar, não tenho escolha. Empurro a porteira, ela range. A gente entra, caminha pelo terreiro de terra batida até a varanda. Meus pés doem, meu corpo inteiro dói. Mas eu chego até a porta de madeira velha e antes que o medo me paralise, levanto a mão e bato 3 batidas secas e espero. O vento balança as árvores. A chuva começa a cair de verdade agora. Grossa, fria, violenta, Pedro Henrique se enfia atrás de mim. Mariana segura minha mão com força e então a porta se abre. Do outro lado, um homem alto, magro, barba grisalha, rosto marcado pelo tempo, olhos cansados. Ele me olha as crianças, olha a chuva caindo. E eu, com a voz embargada, sussurro. Pelo amor de Deus, Senhor, só um pouco de água. Só uns minutos para as crianças descansarem, depois a gente vai embora. Ele não responde logo, fica ali parado, me olhando. E eu vejo nos olhos dele algo que reconheço. Tristeza, solidão, perda. E então, sem dizer nada, ele abre a porta e a gente entra. A casa cheira a madeira velha, fumaça de fogão a lenha e solidão. É um cheiro que eu reconheço mesmo nunca tendo estado aqui antes. É o cheiro de lugar que já foi cheio de vida e agora só guarda a memória. O homem fecha a porta atrás da gente devagar, como se não tivesse mais pressa de nada na vida. A chuva bate no telhado com força. Um barulho constante que parece querer lavar o mundo inteiro. Eu fico parada ali na entrada, pingando água no chão de tábua, sem saber o que fazer. As crianças se agarram em mim tremendo. Não sei se de frio ou de medo. O homem passa por nós sem olhar direito. Acende um lampião a querosene que estava em cima de uma mesa e o clarão, amarelo, ilumina melhor a sala. É grande, mesa comprida de madeira escura no centro, cadeiras ao redor, algumas tortas, uma estante com livros velhos e poeira, parede com fotografia emoldurada, mas de longe não dá para ver direito. Fogão de lenha num canto com chaleira em cima, cheiro de café requentado. Tudo limpo, mas sem vida, sem cor. Como se o dono da casa tivesse desistido de qualquer coisa que não fosse sobreviver. Senta, ele diz apontando para a mesa. A voz é rouca, grave, cansada. Eu hesito. A gente não quer incomodar, senhor. Só senta. Ele repete dessa vez, olhando direto para mim. Não é ordem, não é raiva, é quase uma súplica. Como se ele tivesse tão cansado de viver sozinho que até 3 estranhos molhados dentro da casa dele sejam melhor do que o vazio. Eu obedeço. Puxo uma cadeira, sento Pedro Henrique no meu colo e Mariana ao meu lado. Ela não solta a minha mão. O homem vai até o fogão, pega a chaleira, despeja água quente numa caneca de alumínio amassada e traz até a mesa. Coloca na minha frente água quente, pode dar para as crianças. Tem açúcar ali. Ele aponta para um potinho de vidro. Muito obrigada. Eu consigo dizer com a voz falhando. Ele não responde. Só vai até um armário velho. Abre, tira um pão meio duro, um pedaço de queijo branco e uma lata de goiabada. Coloca tudo na mesa sem cerimônia. Come, Pedro.
Henrique olha para a comida com os olhos arregalados. Mariana engole seco. Eu sinto as lágrimas subirem, mas seguro firme. Não vou chorar na frente dele. Não vou. Pego o pão, parto em pedaços pequenos, passo queijo e goiabada, dou primeiro para o Pedro Henrique. Ele devora. Depois para Mariana. Ela come mais devagar, mas come. Só depois eu como um pedaço. Está duro, mas é a melhor coisa que comi em dias. O homem fica de pé, encostado na parede, de braços cruzados, nos observando em silêncio. Não é um olhar ruim, é um olhar de quem esqueceu como é ver gente dentro de casa, de quem esqueceu o barulho de criança, o cheiro de comida dividida, o som de alguém mastigando. Eu termino de comer e limpo a boca com as costas da mão. Pedro Henrique encosta a cabeça no meu ombro, os olhinhos já fechando de cansaço. Mariana boceja, mas ainda me olha atenta, desconfiada. Ela aprendeu cedo demais a não confiar. A gente vai embora assim que a chuva passar. Senhor, eu digo quebrando o silêncio. Só precisava de um tempo para as crianças descansarem. Ele me olha por um longo tempo, depois olha para a janela, onde a chuva bate com fúria. Trovões explodem lá fora, o vento sacode as árvores. Não vai passar tão cedo, ele diz. E mesmo que passe, você não vai longe no escuro com essas crianças, numa estrada de barro. Eu não respondo porque sei que ele está certo. Tem um quarto ali nos fundos. Ele continua apontando para um corredor escuro. Era da minha filha. Já faz tempo que ninguém usa. Você pode dormir lá com elas. De manhã você decide o que faz. Eu o encaro tentando entender por quê. O senhor está fazendo isso. Ele desvia o olhar como se a pergunta do porquê. Alguém fez por mim uma vez? E por que ele para, respira fundo? Porque essa casa está grande demais para um homem só. O quarto é pequeno, simples, uma cama de solteiro com colchão fino, um criado mudo com vela derretida em cima, uma cortina desbotada na janela. Tem cheiro de mofo e tempo parado, mas tem teto, tem parede, tem segurança. Eu deito Pedro Henrique e Mariana na cama, cobre os dois com o cobertor que eu trouxe e com o outro que o homem deixou na porta. Eles dormem quase na hora. Pedro Henrique ronca baixinho. Mariana segura a mão dele enquanto dorme. Eu fico sentada no chão, encostada na parede, olhando para as duas crianças. Meu corpo inteiro dói. Meus pés estão inchados, cheios de bolha. Minhas mãos tremem. Mas pela primeira vez, em 8 dias eu respiro fundo e sinto algo parecido com alívio. Até ouvir a voz na minha cabeça, a voz dele. Se você tentar sair daqui, eu te encontro. Eu fecho os olhos com força, aperto os punhos. Não, ele não vai me encontrar. Eu fui cuidadosa, não contei para ninguém. Saí no meio da madrugada sem deixar rastro. Peguei só estrada pequena. Evitei cidade grande. Não usei documento, não pedi ajuda de conhecido. Ele não vai me encontrar. Mas a voz insiste e quando eu encontrar, você vai ver. Eu abro os olhos, olho para as crianças dormindo, olho para a porta fechada, escuto a chuva batendo lá fora e o silêncio pesado da casa. Então, eu percebo, eu tranquei a porta do quarto por dentro. De madrugada acordo com um barulho. Meu coração dispara. Eu me levanto rápido, ainda meio tonta de sono, e vou até a porta. Encosto o ouvido. Passos, alguém andando pela casa. É dele, tem que ser ele. Ele me encontrou. Ele sempre dizia que ia me encontrar. Sempre. Eu procuro algo para me defender. Qualquer coisa, mas só tenho o criado mudo velho e a vela apagada. Eu pego a vela, seguro com força, respiro fundo. Os passos continuam lentos, pesados, e então param do outro lado da porta. Meu sangue gela. Eu seguro a vela com tanta força que minha mão dói. Olho para as crianças. Estão dormindo, não acordaram. Uma batida leve na porta. Moça, a voz rouca. É o homem da casa. Não é ele. Não é meu ex-marido. Eu respiro aliviada, mas ainda trêmula. Abro a porta devagar. Ele está ali no corredor escuro, segurando um lampião. Desculpa acordar você, ele diz baixo. Ouvi barulho. Pensei que tivesse acontecido algo. Eu largo a vela, passo a mão no rosto. Não foi nada. Eu ouvi o senhor andando e ele entende sem eu precisar explicar. Acena com a cabeça. Você está com medo? Não é pergunta, é constatação. Eu não respondo, só olho para o chão. Quem é que você está fugindo? Ele pergunta direto. Eu levanto os olhos para ele.
Vejo um homem cansado, mas não bobo. Um homem que já viveu o suficiente para reconhecer desespero quando vê. Do pai delas eu digo baixo. Ele não é um homem bom. O homem fica em silêncio por um tempo, depois acena de novo. Entendo. E então faz algo que eu não esperava. Ele vira o corpo, aponta para o fim do corredor. Meu quarto é ali. Durmo de porta aberta. Qualquer barulho estranho, qualquer coisa, eu ouço. Ninguém entra nessa casa sem eu saber. Eu o encaro confusa. Por que o senhor está fazendo isso? Ele olha para mim com aqueles olhos cansados, fundos, cheios de história. Porque minha mulher fugiu de um homem antes de me conhecer. Fugiu com a roupa do corpo e um embrulho nos braços. Esse embrulho era minha filha. Ele para, engole seco. Se alguém não tivesse ajudado ela naquela noite, eu nunca teria conhecido nem ela, nem minha menina. Eu sinto um nó na garganta. E elas, onde estão agora? Ele desvia o olhar. Morreram faz 5 anos. Acidente na estrada, caminhão desgovernado. O silêncio cai pesado entre nós dois. A chuva já parou. Só resta o pinga-pinga lento do telhado. Sinto muito, eu sussurro. Ele acena, dá um passo para trás, dorme. Sim, e as crianças estão seguras aqui. E então ele vai embora para o quarto dele, deixando a porta aberta como prometeu. Eu volto para o quarto, fecho a porta, mas dessa vez não tranco. Deito no chão ao lado da cama das crianças e finalmente durmo. Pela primeira vez em anos, durmo sem medo. Acordo com cheiro de café e o som de lenha estalando no fogão. Por um segundo, ainda meio perdida entre o sono e a realidade, eu acho que estou em casa. Na casa da minha mãe quando eu era criança, antes de tudo desandar. Mas aí eu abro os olhos e vejo o teto de madeira escura, as paredes descascadas, a janela pequena por onde entra uma luz branca e limpa de manhã depois da chuva. Eu me levanto rápido, o corpo dolorido. As crianças ainda dormem, enroscadas uma na outra debaixo do cobertor. Mariana tem o braço sobre o irmão num gesto protetor que aperta meu coração. Tão pequenas, tão cansadas, tão sem entender direito porque a vida virou essa correria, esse medo constante. Eu ajeitou o cobertor sobre elas com cuidado para não acordar. Passo a mão nos cabelos embaraçados da Mariana. Beijo a testa do Pedro Henrique. Ele mexe a boquinha, mas não abre os olhos. Saio do quarto em silêncio, descalça, ainda com a roupa amassada e suja de poeira da estrada. O corredor está claro agora. Pela janela, no fim dele, dá para ver o quintal lá fora. Terra molhada, poças de água, cerca de madeira, galinhas ciscando, um cachorro velho deitado na sombra de uma mangueira. Tudo quieto, tudo em paz. Chego na sala e encontro o homem sentado à mesa tomando café numa caneca de alumínio. Ele me vê e faz um gesto com a cabeça apontando para a cadeira. Bom dia, ele diz com aquela voz rouca de quem acabou de acordar ou de quem falou pouco a vida inteira. Bom dia. Eu respondo ainda sem jeito, ainda sentindo que sou uma intrusa. Ele se levanta, vai até o fogão, pega outra caneca e enche de café preto fumegante. Coloca na minha frente junto com o açucareiro. As crianças ainda dormindo? Sim, senhor. Não precisa me chamar de senhor. Meu nome é Joaquim, mas todo mundo me chama de Kim. Eu aceno com a cabeça. Pego a caneca com as 2 mãos. O calor do café aquece meus dedos gelados. Bebo um gole. É forte, amargo, mas bom. Café de verdade, feito no coador de pano. Eu sou Rita. Digo porque sinto que devo. E as meninas? A maior é Mariana. O pequeno é Pedro Henrique. Guinha acena, bebe mais um gole do café dele, olha pela janela. Choveu bem, ele diz. A estrada deve estar um lamaçal. Vai demorar umas horas até secar o suficiente para passar. Eu entendo o que ele está dizendo sem dizer. Vocês não vão embora agora. A gente não quer dar trabalho. Eu começo. Mas ele levanta a mão me interrompendo. Não é trabalho, é companhia. A palavra fica suspensa no ar entre nós, companhia. Faz quanto tempo que esse homem não tem companhia? Faz quanto tempo que ele não vê criança correndo por essa casa? Não ouve risada? Não sente cheiro de comida feita para mais de uma pessoa? Eu olho ao redor de novo. A casa é grande, bem construída. Deve ter sido bonita um dia, deve ter sido cheia de vida. Agora é só um esqueleto. Um lugar onde um homem espera a morte chegar porque não tem mais motivo para viver.
O senhor, o Kim, mora aqui sozinho faz tempo? Ele demora para responder. Bebe mais café, olha para a mesa. 5 anos desde que perdi minha mulher e minha filha. Sinto muito. Eu também. O silêncio volta. Mas não é um silêncio ruim. É o silêncio de 2 pessoas que sabem que têm dor e não precisam fingir que não têm. E você? Ele pergunta me olhando direto agora. De onde você veio? Para onde você vai? Eu respiro fundo. Sei que posso mentir, mas algo nesse homem, nessa casa, nessa manhã, me faz querer falar a verdade. Eu vim de Bacabal. Estou fugindo do meu ex-marido. Ele batia em mim e começou a bater nas crianças também. Kim aperta a mandíbula. Vejo um músculo saltando no rosto dele. Você denunciou? Eu rio, mas é uma risada sem graça, amarga. Denunciar para quem? Para a polícia, que é amiga dele? Para o delegado que joga baralho com ele todo o fim de semana? Balanço a cabeça. Ninguém ia acreditar em mim. E mesmo que acreditasse, não ia fazer nada. Ele tem dinheiro, tem influência, tem poder. Quer seguir? E você acha que ele está atrás de você? Eu sei que está. Quem fica em silêncio pensando, bebe o resto do café, se levanta, vai até a janela e fica olhando lá fora. Essa fazenda é isolada, ele diz, mais para si mesmo do que para mim. Não tem vizinho perto. Estrada é difícil. Pouca gente passa por aqui. Eu não entendo aonde ele quer chegar. Ele se vira para mim. Você pode ficar. Você e as crianças até achar um jeito de ir para longe de verdade, para um lugar onde ele não ache vocês. Eu o encaro, incrédula. O senhor nem me conhece, nem sabe se eu estou falando a verdade. Eu sei, ele diz, simples assim. Eu vi nos seus olhos ontem à noite. Vi nas crianças. Ninguém foge com criança pequena, no meio de uma tempestade, se não tiver motivo de verdade. As lágrimas sobem, e dessa vez eu não consigo segurar. Escorrem quentes pelo meu rosto. Eu cubro o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Desculpa, eu consigo dizer entre soluços. Desculpa, eu não queria. Chora, ele diz baixo. Chora o quanto você precisar. Faz bem, e eu choro. Choro tudo que segurei nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos anos. Choro pelo medo, pela dor, pela vergonha, pela exaustão. Choro pelas crianças que não merecem essa vida. Choro pela mulher que eu era antes de conhecer aquele homem. Pela mulher que eu perdi no caminho. Kim não fala nada. Só fica ali de pé, respeitoso, esperando eu me acalmar. Quando finalmente paro, limpo o rosto com a barra da blusa. Respiro fundo. Obrigada. Eu digo obrigada mesmo, mas eu não posso ficar. Seria perigoso para o senhor também. Se ele descobrir que o senhor me ajudou, eu não tenho medo de homem nenhum. Gay me interrompe e pela primeira vez vejo algo nos olhos dele, além de tristeza. Vejo raiva, vejo determinação. Eu já perdi tudo que tinha para perder. Não sobrou nada que alguém possa me tirar. Mas você ainda tem suas filhas e elas precisam da mãe viva. Não de uma mãe morta por teimosia. Eu sei que ele está certo, mas o medo ainda aperta meu peito. Fica, ele repete. Pelo menos alguns dias, até se recuperar. Até as crianças descansarem. Aí a gente vê o que fazer. Eu olho para ele, para esse homem estranho que abriu a porta da casa dele para 3 desconhecidos no meio da noite. Esse homem que perdeu tudo e mesmo assim ainda tem compaixão. Está bom, eu sussurro. A gente fica, mas só uns dias. Ele acena, uns dias. O resto da manhã passa devagar, como manhã de domingo. As crianças acordam assustadas no começo. Mas quando vem comida na mesa, pão, queijo, goiabada, leite morno com café, relaxam. Pedro Henrique devora tudo. Mariana come mais devagar, mas come. Ela ainda me olha de vez em quando, checando se está tudo bem, se é seguro. Depois do café, Kim leva a gente para conhecer a fazenda. É grande, mas abandonada em partes. O pasto está crescido, a cerca caída em alguns pontos, o curral vazio. Ele explica que tinha gado antes, mas depois que ficou sozinho, vendeu quase tudo. Agora só tem algumas galinhas, 2 porcos, o cachorro velho e um cavalo. Não preciso de mais, ele diz. É só eu mesmo. Pedro Henrique fica encantado com o cavalo. É um animal grande, marrom escuro, manso. Quem coloca o menino nas costas do bicho e anda com ele pelo terreiro. Pedro Henrique ri, esquecendo por alguns minutos tudo que passou. Mariana fica do meu lado, segurando minha mão, mas sorrindo também.
Eu olho ao redor. O céu está azul, limpo depois da chuva. O sol brilha forte, mas não queima. O vento balança as árvores devagar. Dá para ouvir os pássaros cantando, as galinhas cacarejando, o cavalo relinchando baixinho. Pela primeira vez em muito tempo, eu sinto algo parecido com paz. Mas a paz não dura, porque à tarde, e quando o sol já está começando a descer, a gente ouve o barulho. Um motor vindo pela estrada. Kim ergue a cabeça atento. Eu congelo. Meu coração dispara. É carro, ele diz. Sempre passa carro por aqui? Eu pergunto, já sentindo o pânico subindo. Não, ele responde sério. Quase nunca. O barulho vai ficando mais perto. Eu pego as crianças pela mão, aperto forte. Entra na casa. Kim diz baixo, mas firme. Vai pro quarto e fica lá. Não saia até eu falar. Mas vai, ele ordena, dessa vez com urgência. Eu obedeço. Puxo as crianças e corro para dentro da casa. Fecho a porta do quarto, tranco. Mariana me olha com os olhos arregalados. Mãe, é ele? Não sei, filha, não sei. Eu encosto o ouvido na porta tentando ouvir. O motor para, range passos, vozes. E então a voz de Kim firme. Boa tarde. Posso ajudar? Uma voz masculina responde, mas não consigo entender o que diz. Eu fecho os olhos, rezo baixinho. Por favor, Deus, por favor, não deixa ser ele. Meu coração bate tão forte que tenho certeza de que as crianças conseguem ouvir. Pedro Henrique se agarra na minha perna tremendo. Mariana morde o lábio inferior, aquele jeito dela de segurar o choro. Eu as puxo para perto, agachada no chão, encostada na porta trancada, tentando ouvir o que acontece lá fora. As vozes continuam. A de Kim grave e calma. A outra masculina também, mas diferente. Não é a voz dele. Não é a voz do meu ex-marido. Eu conheço aquela voz de cor. Conheço cada entonação, cada variação entre a falsidade e a raiva. Essa não é, mas mesmo assim o medo não passa. Procurando uma mulher. A voz do estranho diz mais alto agora. Dá para ouvir melhor? Com duas crianças, uma menina e um menino pequeno. Meu sangue gela. Eu aperto as crianças contra mim. Por aqui não passou ninguém. Kim responde firme. Moro sozinho, não recebo visita. O senhor tem certeza? Porque o marido dela está oferecendo recompensa. Boa recompensa. Diz que ela fugiu com as crianças. Que ela não está bem da cabeça. Que ele só quer as crianças de volta para a segurança delas. Eu fecho os olhos com força. É sempre assim. Ele sempre faz isso. Faz todo mundo acreditar que eu sou louca, que eu sou perigosa, que eu sou a vilã da história. E as pessoas acreditam porque ele tem dinheiro, tem lábia, tem jeito de convencer. Já falei, Queen repete. E consigo ouvir a irritação crescendo na voz dele. Não vi ninguém. E agora, se o senhor me dá licença, tenho trabalho a fazer. Não custa eu dar uma olhada, né? O homem insiste, só para ter certeza. Silêncio. Um silêncio pesado, perigoso. O senhor está na minha propriedade, Kim diz. E agora a voz dele mudou completamente. É baixa, controlada, mas carregada de ameaça. E eu já disse que não tem ninguém aqui. Se quiser procurar, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Outro silêncio, mais longo, mais tenso. Eu seguro a respiração. Está bom, está bom. O homem finalmente diz, recuando. Sem problema. Mas se o senhor vir algo, tem um número aqui. Barulho de papel. Liga para esse número. A recompensa é boa. R$3.000. R$3.000. Para ele é troco. Para a maioria das pessoas por aqui é mais do que ganham em meses. Pode ir, Kim diz seco. Passos se afastando, motor ligando. O carro dá ré, vira, vai embora. O som vai sumindo aos poucos, engolido pela distância e pelo vento. Eu continuo agachada no chão, tremendo, incapaz de me mover. Mariana chora baixinho. Pedro Henrique escondeu o rosto no meu pescoço. Batidas leves na porta. Rita, a voz de Kim baixa. Pode abrir? Ele foi embora. Eu me levanto nas pernas bambas. Destranco a porta com as mãos tremendo tanto que quase não consigo girar a chave. Quando abro, Queen está ali segurando um papel amassado na mão. Ele me olha e vê o estado em que eu estou. Era ele? Eu consigo perguntar. Não, era um capanga. Um homem que ele deve ter mandado procurar você pelas redondezas. Eu encosto na parede, as pernas finalmente cedendo. Quem me segura pelo braço antes que eu caia. Respira, ele diz. E respira fundo. Ele foi embora e eu não falei nada. Mas ele sabe.
Eu sussurro desesperada. Ele sabe que eu estou por aqui. Ele está procurando. Ele vai voltar. Ele sempre volta. Não nessa casa, Kim diz firme. Não enquanto eu tiver ar nos pulmões. Eu olho para ele, para os olhos determinados, para o rosto marcado pela vida e pela perda, e vejo algo que não vi em nenhum homem antes. Honra, palavra, coragem. Por que o Senhor está fazendo isso? Eu pergunto de novo, porque ainda não entendo. O Senhor não me conhece. Não deve nada para mim. Por que arriscar? Quem fica em silêncio por um momento, depois olha para as crianças, ainda agarradas em mim, assustadas. Porque minha mulher me contou uma vez o que era viver com medo. Ele diz baixinho. Me contou das noites que ela passava acordada, escutando cada barulho, cada passo, cada porta abrindo. Me contou de como ela rezava todos os dias para que ele não encontrasse ela e a filha. Ele para, engole seco, e me contou que o dia que ela bateu na porta de um desconhecido pedindo ajuda, foi o dia que ela renasceu, porque aquele desconhecido não virou as costas. Ele abriu a porta, deu abrigo, deu tempo para ela se recuperar e seguir caminho. Eu sinto as lágrimas escorrendo de novo. Eu sou esse desconhecido agora. Kim continua. E não vou virar as costas. A noite cai rápido. Depois do susto da tarde, ninguém tem muito apetite. Mas Kim prepara arroz, feijão e ovo frito. A gente come em silêncio. Pedro Henrique adormece na cadeira de tão cansado. Mariana cutuca a comida no prato sem vontade. Depois da janta, Kim acende o lampião e senta na varanda. Eu ponho as crianças para dormir. Canto baixinho uma música que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. Aos poucos elas adormecem. Eu saio do quarto, fecho a porta com cuidado e vou até a varanda. Kim está sentado numa cadeira velha de balanço, olhando para o céu estrelado. O silêncio da noite é profundo. Só se ouve grilos, sapos e o vento nas árvores. Posso sentar? Eu pergunto claro. Eu me sento no chão da varanda, encosto as costas na parede, fico ali olhando o mesmo céu que ele olha. Tem muita estrela, eu comento. Tem, ele concorda. Aqui, longe da cidade, dá para ver tudo. Minha mulher gostava de sentar aqui e inventar histórias sobre as estrelas. Dizia que cada uma era uma alma que foi embora e agora vigiava a gente de cima. É bonito pensar assim. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio confortável, de duas pessoas que não precisam preencher cada segundo com palavras. Eu vou ter que ir embora logo. Eu digo porque sei que é verdade. Não posso ficar aqui. Não posso colocar o Senhor em perigo. Você está com medo, estou, e o Senhor devia estar também. Aquele homem hoje, ele é só o começo. Meu ex-marido não vai desistir. Ele vai mandar mais gente. Vai aumentar a recompensa. Vai. Minha voz falha. Ele vai fazer qualquer coisa para me encontrar. Não porque me ama, mas porque não aceita perder. Quem para de balançar a cadeira? Olha para mim. E para onde você vai? Com duas crianças pequenas, sem dinheiro, sem documentos, sem ajuda. Quanto tempo você acha que vai durar na estrada antes que alguém te encontre você para ele? Eu não respondo porque não tenho resposta. Fica, ele diz, não por muito tempo. Só até a gente arranjar um jeito seguro de te tirar daqui. Tem um conhecido em Caxias, trabalha com caminhoneiro, conhece rotas, conhece gente. Ele pode te levar para longe, para o Pará talvez, ou até para outro estado. Por quê? Eu pergunto mais uma vez, quase implorando por uma resposta que faça sentido. Por que o Senhor está fazendo tudo isso? Quinn fica em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente fala, a voz dele está embargada. Porque no dia que minha mulher e minha filha morreram, eu não estava com elas. Estava longe, resolvendo coisa que não importava. E elas estavam voltando para casa sozinhas, numa estrada perigosa. Ele para, respira fundo. Se alguém tivesse ajudado elas naquele dia, se alguém tivesse oferecido uma carona, uma ajuda, qualquer coisa, talvez elas ainda estivessem aqui. Ele limpa o rosto com as costas da mão. Eu não posso mudar o passado. Não posso trazer elas de volta, mas posso fazer por você o que não puderam fazer por elas. Posso dar a você e às suas filhas a chance que elas não tiveram. Eu choro de novo. Mas dessa vez não é só de tristeza, é de gratidão, de alívio, de encontrar humanidade onde eu menos esperava. Obrigada, eu sussurro. Obrigada mesmo. Ele acena com a cabeça.
Dorme. Amanhã a gente pensa no próximo passo. Mas eu não durmo. Fico deitada no chão ao lado da cama das crianças, olhando para o teto, pensando. Pensando no homem que veio hoje, pensando nos R$ 3.000 de recompensa, pensando em quantas pessoas vão começar a procurar por mim agora, que tem dinheiro envolvido. E pensando em Quinn, esse homem que perdeu tudo e ainda assim abre a porta. Esse homem que não me conhece e mesmo assim me protege. Esse homem que carrega uma dor tão grande quanto a minha, mas ainda encontra força para ajudar. Eu fecho os olhos, mas o sono não vem, porque lá no fundo eu sei que a paz não vai durar. Sei que mais cedo ou mais tarde ele vai me encontrar. E quando isso acontecer, não vai ser só eu que vou pagar o preço. Os dias que seguem são estranhos. Estranhos porque pela primeira vez em anos eu acordo sem medo imediato. Estranhos porque as crianças riem. Estranhos porque existe rotina, existe previsibilidade, existe algo parecido com normalidade. Mas o medo nunca vai embora de verdade. Ele só fica quieto, agachado num canto, esperando o momento certo para pular. Quem me dá trabalho para fazer, não porque precisa. Ele viveu sozinho por 5 anos e se virou bem, mas porque ele entende que eu preciso me sentir útil, preciso pagar de alguma forma pela bondade dele. Então eu cozinho, lavo roupa no tanque, limpo a casa, cuido das galinhas, as crianças me ajudam. Mariana varre o terreiro com uma vassoura maior que ela. Pedro Henrique junta os ovos e traz com cuidado, segurando com as 2 mãozinhas como se fossem tesouros. À noite, depois que as crianças dormem, eu e Kim sentamos na varanda. Ele fuma cigarro de palha e conta histórias da fazenda, de quando tinha gado, de quando a mulher e a filha estavam vivas. Eu escuto e aos poucos começo a contar também. Conto da minha infância no interior, da minha mãe que morreu cedo, do meu pai que bebia e sumiu. Conto de como conheci meu ex-marido, de como ele era gentil no começo, de como a máscara foi caindo aos poucos até não sobrar nada além de raiva e controle. Ele me isolou de todo mundo. Eu digo numa dessas noites, e família, amigos, vizinhos. Dizia que ninguém prestava, que só ele me amava de verdade, que o mundo lá fora era perigoso. E eu acreditei. Acreditei até ficar sozinha, até não ter mais ninguém para pedir ajuda. Quem escuta em silêncio, fumando devagar. E as crianças? Ele batia nelas também. Eu fecho os olhos, a dor voltando. Começou com a Mariana. Ela derramou suco no sofá sem querer. Ele perdeu a cabeça. Levantou a mão. Minha voz treme. Eu me joguei na frente. Levei a pancada no lugar dela, mas eu vi o olhar dele. Vi que da próxima vez eu não ia conseguir impedir. Foi quando você decidiu fugir? Foi naquela noite mesmo. Esperei ele dormir, peguei as crianças e saí. Nem pensei direito, só saí. Quinn apaga o cigarro pisando na ponta acesa. Você fez o certo. Fiz. Eu olho para ele porque agora a gente está aqui trazendo problema para um homem que não tem nada a ver com isso. Se ele descobrir que o Senhor me escondeu, eu já falei. Quinn me interrompe. Eu não tenho medo dele, mas deveria ter. Ele me olha com aqueles olhos cansados, mas firmes. Rita, medo é o que ele quer que você sinta. É assim que ele controla. Mas eu já vivi tempo demais para deixar o homem ruim me fazer ter medo. Já perdi o que tinha para perder. E se eu vou morrer um dia e vou como todo mundo, que seja fazendo algo que valha a pena. Eu não sei o que dizer. Então não digo nada. Só fico ali sentada ao lado dele, olhando as estrelas e sentindo algo que não sentia há muito tempo. Segurança. Mas segurança é ilusão quando você está sendo caçada. No 5º dia, Kim volta da cidade com novidades. Ele foi até Caxias conversar com o tal conhecido, o caminhoneiro. Voltou com um plano. Semana que vem tem um caminhão indo para o Pará. Ele explica, sentado à mesa, enquanto as crianças brincam no quintal. Um motorista é gente boa, conhecido de anos. Ele te leva, você e as meninas, até Parauapebas. De lá, vocês pegam um ônibus para Belém. Na capital é mais fácil sumir. Mais gente, mais movimento. Você consegue refazer os documentos, arrumar trabalho, começar de novo. Eu escuto o coração apertado. E quanto isso vai custar? Já está acertado, Quinn, já está acertado. Ele repete firme, não discute. Eu olho para esse homem que, em
Poucos dias virou mais família do que qualquer pessoa que eu tive nos últimos anos. Esse homem que está me dando não só abrigo, mas futuro. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa ficar viva e criar essas crianças longe de homem que levanta a mão para elas. Eu aceno engolindo o choro. Semana que vem. Então, semana que vem, mas a semana não chega porque 3 dias depois de madrugada, o cachorro começa a latir. Eu acordo na hora. Meu corpo inteiro fica em alerta antes mesmo do meu cérebro entender o que está acontecendo. É o instinto de quem viveu em perigo por tempo demais. Eu me levanto devagar, vou até a janela do quarto, espio pela fresta da cortina, escuro lá fora, só a lua iluminando o terreiro. O cachorro continua latindo, agitado, olhando para a porteira. Então eu vejo faróis, 2 carros parando do outro lado da cerca. Meu sangue gela, meu coração dispara. Eu corro até a cama, sacudo as crianças para acordar. Mariana, Pedro, acordem rápido. Elas acordam assustadas. Mariana me olha com os olhos arregalados. Mãe, o que foi? A gente precisa sair agora. Eu pego a mochila, enfio o pouco que temos dentro, pego as crianças pela mão e vou até a porta do quarto. Abro devagar, espio o corredor. Kim já está ali vestido, segurando uma espingarda velha. Ele me vê e faz sinal para eu voltar para o quarto. Fica aí, ele sussurra. Não sai, Kim. São 2 carros. Tem gente demais, eu sei. Mas eles não vão entrar aqui. Eles vão te matar. Ele me olha e pela primeira vez vejo algo nos olhos dele, além de tristeza e determinação. Vejo paz, como se ele já tivesse aceitado o que vai acontecer. Se eu morrer hoje, morro fazendo o certo. Morro protegendo quem precisa. Minha mulher ia gostar disso. Kim, não, mas ele já se virou. Já está caminhando pela sala até a porta da frente. Eu fico parada, as crianças agarradas em mim, tremendo, chorando baixinho. Escuto a porta abrindo. Escuto a voz de Kim firme. Parem aí, essa aqui é propriedade privada. Silêncio. Depois, uma voz que eu conheço bem demais. Uma voz que me faz tremer dos pés à cabeça. A voz dele, do meu ex-marido. Boa noite, seu Joaquim. Desculpa a hora, mas eu vim buscar o que é meu. Eu fecho os olhos com força, segurando as crianças contra mim. Mariana chora. Pedro Henrique treme tanto que os dentinhos dele batem. Aqui não tem nada que é seu. Quem responde? Acho que tem sim, minha mulher, meus filhos. Eu sei que eles estão aqui. O senhor mente mal, velho. Ela não é sua mulher. E as crianças não são propriedade, são gente. E gente tem o direito de escolher onde quer ficar. Uma risada fria, cruel. O senhor está cometendo um erro grande. Me dá minha família de volta e eu vou embora. Ninguém precisa se machucar. Não. A palavra ecoa no silêncio da noite. Simples, direta, definitiva. Não. A voz dele muda, fica perigosa. O senhor sabe com quem está falando, velho. Sabe o que eu posso fazer com você? Sei, e não me importo. Você não vai entrar nessa casa. Silêncio longo, tenso, mortal. E então, está bom. Do seu jeito, então. O som de arma engatilhando. Eu largo as crianças, corro até a sala. Não, mas já é tarde. O estampido da arma explode na noite. Quem cai, o mundo para. Não é figura de linguagem. O mundo realmente para. O som, o tempo, a respiração, tudo congela naquele segundo infinito entre o estampido e o corpo de Kim caindo no chão da varanda. Eu grito, um grito que vem de um lugar tão fundo que nem sabia que existia. Um grito que carrega toda a dor, todo o medo, toda a raiva acumulada em anos de silêncio forçado. Corro até ele. Quinn está caído de lado, a mão no ombro, sangue escorrendo entre os dedos. Mas ele está vivo, está consciente, olha para mim com os olhos arregalados. Volta para o quarto. Ele consegue dizer a voz fraca, ofegante. Mas eu não volto. Porque ali, subindo os degraus da varanda, vem ele, meu ex-marido, alto forte, cabelo engomado, roupa boa, arma na mão. Parece tão fora de lugar aqui nessa fazenda simples, nesse mundo de gente humilde. Parece um demônio que entrou no lugar errado, que pertence ao inferno e não à terra. Ele me vê e sorri. Aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Aquele sorriso que significava que ele tinha vencido, que eu tinha perdido, que agora ia pagar por ter ousado desafiá-lo.
Rita, ele diz com aquela voz calma, controlada, mais perigosa do que qualquer grito. Quanto tempo, amor? Eu me coloco entre ele e Quinn. Tremendo, mas de pé. Sai daqui. Rogério, saí. Ele ri. Eu vim te buscar. Vim buscar meus filhos e você vai voltar comigo agora. Não vou. Ele para de sorrir. O rosto dele endurece. Não, você não tem escolha, Rita. Nunca teve. Você é minha. As crianças são minhas. E se eu tenho que matar esse velho para você entender isso, eu mato. Ele aponta a arma para Kim. Aliás, acho que já comecei. Não grito, me jogando na frente de Quinn. Não atira nele de novo, por favor. Então vem. Vem comigo agora e eu deixo ele vivo. Vamos embora. Eu, você e as crianças. E ninguém mais se machuca. Eu olho para trás, para Kim no chão sangrando. Ele balança a cabeça tentando me dizer alguma coisa, mas não consegue falar. Olho para o corredor onde as crianças estão escondidas, apavoradas. Olho de novo para o Rogério, para a arma na mão dele, para o sorriso cruel voltando ao rosto dele. E então eu entendo. Entendo que não importa o que eu faça, ele vai me machucar. E se eu voltar, ele me mata aos poucos. Um pedaço de cada vez até não sobrar nada. Se eu não voltar, ele mata Kim e depois me arrasta de volta à força. Não tem saída. Nunca teve. A menos que... Está bom. Eu digo levantando as mãos. Está bom, eu vou com você. Mas deixa as crianças aqui. Ele ri. Você acha que eu sou idiota? As crianças vão comigo. São minhas. Elas não são suas. Você levantou a mão para a Mariana. Você ia machucá-las, eu ia educar elas. Ele corrige frio. Porque você não soube. Você é fraca, Rita. Sempre foi. Por isso precisa de mim. Para te controlar, para te manter no seu lugar. A raiva explode dentro de mim. Uma raiva tão grande, tão violenta, que por um segundo ela vence o medo. Meu lugar, eu dou um passo à frente. Meu lugar nunca foi ao seu lado. Meu lugar nunca foi embaixo da sua mão. Meu lugar nunca foi calada com medo, fingindo que está tudo bem enquanto você me destrói. Cala a boca. Ele rosna, apontando a arma para mim. Agora não. Outro passo. Eu fiquei calada tempo demais. Eu aguentei tempo demais. Eu sobrevivi a você, e agora eu vou viver longe de você. Você não vai longe nenhum. Vou porque eu não tenho mais medo de você. É mentira. Eu tenho medo. Tenho tanto medo que mal consigo respirar. Mas eu falo com convicção, com força, porque preciso acreditar. Preciso que ele acredite. Ele dá um passo à frente e o rosto contorcido de raiva. Você vai se arrepender de ter fugido. Vai se arrepender de ter me envergonhado. Vai se arrepender de... O estampido corta o ar, mas dessa vez não é a arma dele. É a espingarda de Quinn. Ele conseguiu pegá-la, conseguiu mirar, conseguiu atirar. O tiro pega Rogério no braço. Ele grita, larga a arma, cai de joelhos. Atrás dele no terreiro. Os capangas que vieram com ele correm em direção à varanda. Eu pego a arma do chão, aponto para eles. As mãos tremendo tanto que mal consigo segurar. Parem! Eu grito, parem ou eu atiro! Eles param indecisos, olhando para o patrão caído, para mim com a arma, para a situação que saiu do controle. Kim, com um esforço imenso, se levanta apoiado na parede, a espingarda ainda na mão. Vocês ouviram a senhora? Ele diz a voz fraca, mas firme. Saiam da minha propriedade agora. Rogério se levanta, segurando o braço ferido, o rosto vermelho de raiva e dor. Isso não vai ficar assim. Ele cospe, olhando para mim com ódio puro. Eu vou voltar. E quando eu voltar, quando você voltar, uma voz nova diz, eu vou estar aqui. Todo mundo vira. Na entrada do terreiro, descendo de uma caminhonete, vem um homem alto de uniforme policial. Atrás dele, outros dois. Polícia de Caxias, o homem disse, se aproximando. Recebemos denúncia de disparos de arma de fogo e, pelo visto, chegamos na hora certa. Rogério empalidece. Isso é um mal-entendido oficial. Essa mulher é minha esposa. Ela fugiu com meus filhos. Eu só vim buscá-los. Buscá-los atirando num homem desarmado? O policial olha para Kim, para o sangue, para a espingarda. Isso é tentativa de homicídio, senhor. O senhor vai ter que vir com a gente. Você não sabe com quem está falando, Rogério grita. Eu tenho advogados. Eu tenho. O senhor tem o direito de ficar calado. O policial o interrompe, fazendo sinal para os outros dois algemarem. Rogério, qualquer coisa que disser pode ser usada contra você.
Rogério se debate e grita ameaça, mas é inútil. Os policiais o arrastam até a viatura. Os capangas, vendo o patrão preso, correm para os próprios carros e somem na estrada. Eu fico parada, a arma ainda na mão, sem conseguir processar o que acabou de acontecer. O policial se aproxima de mim devagar, com as mãos levantadas. A senhora pode largar a arma agora. Está tudo bem. Ele não vai mais machucar ninguém. Eu olho para a arma, para as minhas mãos tremendo e finalmente solto. Ela cai no chão da varanda com um baque surdo. Minhas pernas cedem. Eu caio de joelhos, as mãos no rosto e choro. Choro como não chorava há anos. Choro de alívio, de exaustão, de dor, de liberdade. O policial se agacha ao meu lado. A senhora está bem? Eu aceno com a cabeça, sem conseguir falar. Foi o seu Kim que ligou, ele explica baixinho. Ontem à tarde disse que tinha uma mulher e 2 crianças em perigo na fazenda dele. Pediu pra gente ficar de olho. Quando ouvimos os tiros, viemos correndo. Eu olho para Kim, ainda encostado na parede, segurando o ombro ferido, mas sorrindo. Você ligou pra polícia? Liguei, ele diz a voz fraca. Não ia deixar ele te levar de jeito nenhum. Um dos policiais chega com um kit de primeiros socorros e começa a cuidar do ferimento de Quinn. Outro entra na casa e volta com as crianças. Mariana e Pedro Henrique correm até mim, se jogam nos meus braços, chorando, tremendo. Mãe, a senhora está bem? Estou, meu amor. Estou bem. A gente está bem. Eu seguro as 2, aperto com força, enterro o rosto nos cabelos delas e choro mais ainda. O policial espera eu me acalmar, depois me ajuda a levantar. A senhora vai precisar prestar depoimento e as crianças também, dependendo da idade. Mas isso pode esperar até amanhã. Hoje vocês descansam e ele? Eu pergunto, olhando para a viatura onde Rogério está preso. Ele vai sair? Não tão cedo. Tentativa de homicídio, invasão de propriedade, porte ilegal de arma, ameaça. E se a senhora quiser registrar queixa por agressão e ameaça, também vai somando. Ele vai ficar preso um bom tempo. Pela primeira vez em anos, eu respiro fundo e sinto que o ar enche meus pulmões de verdade. Os policiais vão embora levando Rogério e prometendo voltar no dia seguinte. A ambulância que eles chamaram leva Kim para o hospital em Caxias. Eu vou junto com as crianças. O tiro pegou de raspão. Os médicos dizem, vai precisar de alguns pontos, antibióticos, repouso, mas ele vai ficar bem. Quando saímos do hospital, já está amanhecendo. O céu está rosa e laranja, as nuvens pintadas pela luz do sol nascendo. Voltamos para a fazenda de carona com um enfermeiro que mora perto. Gwen senta na varanda, o braço enfaixado, cansado, mas vivo. Eu faço café. As crianças dormem abraçadas no sofá da sala. Eu trago o café para ele, me sento ao lado. Obrigada. Eu digo porque não tem palavra melhor. De nada, ele responde bebendo o café devagar. Você salvou a gente, salvou nossas vidas. Você também me salvou. Eu olho para ele confusa. Você... Ele repete olhando para o horizonte. Faz 5 anos que eu estou aqui esperando morrer, esperando a vida acabar. Sem motivo, sem propósito, sem nada. Você e as meninas, vocês me lembraram porque vale a pena viver, porque vale a pena lutar, porque vale a pena abrir a porta quando alguém bate. Eu seguro a mão dele, a mão calejada e forte, a mão que puxou o gatilho para me defender. Então a gente está quites. Está. Ele sorri. Ficamos ali sentados na varanda, vendo o sol nascer sobre a fazenda, sobre a terra vermelha, sobre a estrada de chão batido que me trouxe até aqui. Eu não sei o que vai acontecer agora. Não sei se vou pro Pará como planejado ou se fico por aqui na região, perto desse homem que virou família. Não sei se Rogério vai cumprir a pena toda ou se vai arranjar um jeito de sair. Não sei se um dia vou parar de olhar por cima do ombro, mas eu sei uma coisa. Eu sei que eu bati na porta certa e que do outro lado tinha alguém esperando. Alguém que não virou as costas. Alguém que escolheu o certo, mesmo quando o certo era difícil, perigoso, doloroso. Penso na mulher que eu era há 2 semanas, fugindo no escuro, sem destino, sem esperança. E olho para a mulher que eu sou agora, ainda com medo, ainda com cicatrizes, mas livre, finalmente livre. Mariana aparece na porta esfregando os olhos. Mãe, estou aqui, meu amor. A gente vai ficar.
Eu olho para Kim, ele acena, sorrindo. Eu olho de volta para minha filha. A gente vai ficar, pelo menos por enquanto. Ela sorri. Aquele sorriso que eu não via há tanto tempo. Aquele sorriso de criança que não está com medo. E eu entendo que essa é a minha redenção. Não importa o que vier, não importa quantas portas eu ainda vou ter que bater. Não importa quantas estradas eu ainda vou ter que andar. Porque eu aprendi algo nessa fazenda perdida no meio do nada, nessa casa de um homem solitário que abriu a porta numa noite de tempestade. Aprendi que bondade existe, que coragem existe, que humanidade existe e que às vezes salvar alguém é a única maneira de se salvar. O sol sobe no céu, o dia começa. As galinhas ciscam no terreiro, o cachorro late pro nada. O vento balança as árvores e pela primeira vez em muito tempo, eu sinto algo que quase esqueci o nome, esperança. Sim, porque tem porta que a gente bate por desespero e tem porta que se abre por milagre. E quando as duas coisas se encontram, o que nasce é mais forte que o medo, mais forte que a dor, mais forte que qualquer escuridão. É a luz da manhã, depois da tempestade. É a promessa de recomeço. É a vida insistindo em vencer.